Tarde. Seja bem-vindo você, seja bem-vinda você a mais este programa que nós estamos ao vivo de Papo com a Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o nosso título de Papo com a Bíblia, nós vamos ter hoje um assunto também que vai deixar aqui bastante... nos dar uma visão bastante ampla daquilo que nós pensamos em relação ao assunto que vamos colocar. Sou o pastor Edson de Faria e este programa é patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Hoje, novamente, temos a presença do nosso âncora, pastor Kenji, é o nosso pastor titular da igreja. Ele está tendo uma necessidade fora, então não está conosco. Mas temos aqui o pastor Silvio Martinez. Como é que está, pastor? Graça e paz a todos, eu estou bem, graças a Deus, né? Estamos aqui para poder colaborar, ajudar e discutir, né, algumas coisas a respeito o que fala a Bíblia sobre o tema que vai ser discutido. Perfeito. Eu quero lembrar você também que nós temos o espaço de oração. Se você já quiser ter algum nome em mente, pode ir anotando, colocando no chat, que o nosso diretor Ed vai anotando. E se você no decorrer do programa também tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, não hesite. Mande a sua pergunta e nós vamos tentar responder. Se não puder responder hoje, responderemos no próximo programa. A gente passa por Kenji depois. Mas depois o pastor Kenji nos ajuda, né? Mas, tema de hoje. Existe profeta hoje? É um tema que chama a atenção, né? Sim, chama. Realmente, nós temos vários pensamentos que surgem hoje, inclusive, mas nós vamos tentar, sob a luz da Bíblia. Nosso programa é bem claro nisso, de papo com a Bíblia. Então nós vamos tentar, à luz da Bíblia, colocar algum esclarecimento que porventura possa acontecer. Bem, vou começar perguntando para o pastor Silvio, depois eu também vou dar a minha opinião. Pastor, sim. E aí? Como é que fica? Existem profetas hoje? Depende, pastor. Eu vou falar depende, né? Depende do quê, né? Se as profecias que Deus revelou para os profetas do Antigo Testamento e do Novo, né, foram para completando a Bíblia, e a Bíblia se fechou, né? É a palavra, né, já foi revelada por Deus, né, através de pessoas que Deus escolheu para poder escrever, né, a redenção, né, do povo de Israel e também dos gentios, né? Então Deus escolheu os profetas para que pudessem prever, né, esse tempo para que o Messias viesse, e o Messias veio. Aí veio, depois dos profetas do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores, e aí vem agora os apóstolos, né, que seguiram, né, a Jesus Cristo, né, estiveram com Jesus Cristo, e também profetizaram, né? Vou dar um exemplo de Paulo, né, em Tessalonicenses, ele fala da segunda vinda de Jesus, né? É uma profecia que a gente lê biblicamente, e outras profecias de todos os profetas, de todos os apóstolos, né, e discípulos de Jesus. E aí hoje, né, na igreja, existem ainda profetas? Por isso que eu falei depende. Para Deus, né, a respeito da Bíblia, já foi fechada. E agora surge, né, uma nova aliança em Cristo Jesus, em que a igreja continua, né, a caminho, né, da Nova Jerusalém. E nessa igreja existem mestres, pastores, profetas, que ensinam, né, a igreja
a aguardar, né, as palavras de Deus, né, aguardar as promessas de Deus, e também edificar, exortar e consolar a igreja, para que a igreja possa andar, né, até que Jesus venha. Então, eu dividi em 2 pontos, né? Os profetas de antigamente, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né, que proferiram a respeito da maior profecia, que Deus enviou o seu Filho, né, para salvar aquele que crê nele. E agora nós estamos na nova aliança, né, em Cristo Jesus, né, ensinando as profecias que estão na Bíblia, que os profetas proferiram. Nós que somos ensinadores, mestres, pastores, somos os profetas hoje do Novo Testamento, dos dias de hoje. Esse é o meu pensamento, que a gente tem que tomar muito cuidado com profecias, né, que não vêm da palavra de Deus, não vêm da boca de Deus. Né? Então a gente crê na palavra e a gente ensina a palavra de Deus e mostra as profecias, todas elas, né, estão se cumprindo 100%, né, e vão se cumprir ainda aquelas que não foram ainda. Perfeito. Então, essa é o objetivo nosso aqui hoje, de falar desse dom de profecia. Os profetas existem porque está em andamento ainda, né, as profecias. É porque para edificar, exortar e consolar a igreja local. Muito bem. Eu também tenho uma visão sobre os profetas do Antigo Testamento, até do Novo Testamento e de hoje, né? Então, estou de acordo com você, pastor, porque aquelas profecias feitas no passado, elas envolviam, tanto assim que, em algumas ocasiões, os profetas eram chamados de videntes, né? Eu tenho um texto lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 9, se não me falha a memória, versículo 9, ele vai dizer bem claramente, eu até anotei mais ou menos o que ele fala, que antigamente, em Israel, quando alguém consultava ou ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, né? E dá a impressão que a partir dessa data, quando Samuel está colocando isto, é a primeira vez que um profeta é chamado de profeta mesmo, porque até então era chamado de vidente, né? Mas com o nome de, entre aspas, o apelido de profeta, né? Então nós temos isso sim, mas lá no Antigo Testamento, inclusive, é bem claro, e eu quis deixar bem uma anotação aqui, que o profeta era uma pessoa que anunciava os desígnios de Deus, que prediz acontecimento por inspiração. Então, naquela ocasião, os escritores da Bíblia, inclusive, os profetas, eram inspirados por Deus a falarem, a profetizarem aquilo que iria acontecer. Até com o povo de Israel, até com o né? povo de Israel, porque exatamente. Eles estavam declinando, desviando do caminho. Desviando do caminho. Tem já como Jeremias, chamando muita atenção do povo. Daniel, né? Daniel já se antecipou bem e já falou sobre a segunda vinda de Cristo, que depois foi colocado, João também na Apocalipse coloca bem claro isto. Mas deixar apenas pelo menos 700 anos antes de nascer Jesus Cristo, temos lá Isaías, Sim. que no capítulo 9 ele vai predizer o nascimento do príncipe da paz, né? E capítulo 9 diz assim, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, e no passado se humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar,
junto ao Jordão. E lá no versículo 6 desse mesmo capítulo 9, vai dizer, porque um menino nos nasceu, já fala nos nasceu, né? Nem vai nascer, né? É a firmeza da profecia, né? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele vai estender o seu domínio, né? E se isso foi 700 anos antes de nascer Jesus Cristo. E lá no Novo Testamento nós temos já a concretização da profecia, né? Daquilo que realmente aconteceu. E nós estamos numa época de Páscoa. Sim. Foi previsto também que Jesus Cristo passaria pelo que ele passou, né? Teria morte, tanto assim que diz que ele foi obediente a ponto de morrer em uma cruz. Morte de cruz. Mas, no domingo seguinte, no terceiro dia, ele ressuscitou, está vivo, sentado à destra de nosso Deus. É outra profecia também que já se cumpriu, né? Então, pelo próprio Jesus, pelo né? próprio Jesus Cristo. Ele mesmo falou que o que iria acontecer com ele. O templo, né? Ia se restaurar. E com isso, quase antecipadamente, quiseram matá-lo, né? Porque estava se igualando também a Deus, né? Mas eu vejo também, bem claramente, na questão de profecia, o que está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, que é onde registra o desvio de um rei chamado Joás. Enquanto estava vivo o sacerdote Joiada, ele viveu, Joás, né? Viveu servindo o Senhor. Mas assim que o Joiada morreu, esse sacerdote, ele se desviou completamente do que havia sido, ele mesmo tinha se proposto a fazer. E fica esse texto, versículo 19, que diz assim, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta, para o povo endireitar o seu caminho, para ele, os profetas, tiveram testemunhado contra o povo, mas ele não quis ouvi-los, né? Então, são coisas que podem acontecer também conosco, né? Nós vemos a situação que está o nosso mundo hoje, e o Evangelho está sendo pregado, né? Aquelas profecias que foram ditas estão sendo proclamadas, né? E ainda aquela que vai acontecer, mas o povo parece que está com o seu ouvido tapado, né? Parece que não quer saber realmente das coisas lá do alto, né? Então, tem sim uma consequência que vai ser sofrida, né? Mas eu concordo com o pastor Silvio que aquilo que foi pregado no passado, como profecias, hoje as profecias praticamente não existem mais no sentido de compilação da palavra de Deus. Ela já está feita. Está fechado. Está fechado. O cânon, né? Já foi fechado. Não tem como reabrir. E, aliás, em Apocalipse diz, ai daquele que acrescentar ou tirar um risquinho do que está na palavra, né? Então, isso já está... Então, cabe a nós hoje, como realmente profetas, pregarmos aquilo que foi dito no passado e revelar ao povo a consequência do que pode acontecer, né? Eu quero deixar um texto que eu trouxe aqui de 1 Coríntios, né? Que é bem capítulo 14, versículo 3, que diz assim, fala sobre os dons, né? Dons da profecia e de línguas. Mas na profecia ele diz assim, mas quem profetiza o faz para edificação, para encorajamento e consolação dos homens, né? Então nós temos bem claramente a função do profeta hoje. Então ele não tem que acrescentar mais nada na palavra de Deus. Ele tem que pregar a palavra de Deus. E lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 também diz assim,
Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Então, profetas era coisa que não se brincava, né? Coisa muito séria. Eram pessoas ungidas, inspiradas também por Deus, para falarem, era praticamente dizer assim, era a boca de Deus, né? Para que estivesse falando. É o porta-voz de Deus. É o porta-voz de Deus, né? Então nós temos realmente que darmos atenção a isso, né? Mas nós vamos continuar falando sobre isso. Naquela ocasião, talvez não fugindo do assunto que é hoje nos profetas, mas naquela ocasião eles eram inspirados. Toda a profecia e toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Hoje, eu entendo que a inspiração praticamente não tem, mas tem a iluminação. Ou seja, o Espírito Santo nos dá sabedoria, entendimento para olharmos o que está na palavra de Deus e pregarmos aquilo que ela diz. E não inventarmos algumas coisas como alguns fazem, né? Coloca o seu pensamento e acaba distorcendo realmente o que a palavra de Deus diz. E nós temos lá em Lucas, você pode ler? Sim. Lucas capítulo 12, o que diz ali? Evangelho de Lucas, que número? Capítulo 12, versículo 12. 12. Uhum. Diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Então, de novo, o Espírito Santo está nos ensinando, né? Ele vai dizer, se nós olharmos a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai nos iluminar aquilo que nós temos que fazer como instrumento de Deus, né? Nós também não podemos olhar para ele e falar, eu penso assim, né? Então nós temos que ser instrumentos de Deus e o Espírito Santo vai nos usar. Será que é isso mesmo? É assim, hoje, né, como que a gente tem que levar para os dias de hoje, se existe profeta hoje, né, a gente tem que olhar a respeito de uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus Cristo e se dedica à palavra de Deus. Quando nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Uhum. Nós somos cheios do Espírito Santo. Né? E quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais nos preparamos, né, em relação à palavra de Deus, Deus vai nos usando para a edificação da igreja. Uhum. Então, a respeito dos dias de hoje, os profetas, sim, os pastores, né, das igrejas, né, eu falo até padres, né, uhum, que são usados por sim, Deus, sim, para poder ser o porta-voz de Deus aqui na terra, para falar a respeito das escrituras, da verdade, uhum, daquilo que está escrito. Então, e quem que faz isso? O Espírito Santo em nós. uhum. E então, não é qualquer pessoa, né, que quer ser profeta, né, quer ser exaltado, uhum, vai acontecer com ele, né, isso. Mas são pessoas que são dedicadas, uhum, né, têm um chamado, né, de Deus para poder proferir as Escrituras para a igreja. Ou também, né, em alguns momentos, para uma pessoa específica. uhum. Então, mas isso, quando se há profecia na igreja, sim, pode haver, mas temos que tomar muito, muito cuidado. Perfeito. E a Bíblia fala, né, quando haver profecias, para que a gente possa julgar, Uhum. porque toda profecia de Deus se cumpre 100%. Exatamente. Se não se cumprir, não é vem de Deus. E se não vem de Deus, vem do Tem- maligno. Exatamente.
só para atrapalhar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse ponto, né? De ouvir, né? Até como muitas pessoas falam aí, né? Em igrejas que dão profetadas, né? Que infelizmente pessoas vão atrás de sinais, de ouvir aquilo que seu ouvido quer ouvir, né? Para massagear o seu próprio ego, né? E sair, né? Confortado por uma profecia, né? Às vezes que não foi de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que as profecias vão se cumprir. É só a gente estar atento, né? Aos mandamentos, aos preceitos de Deus, para que a gente possa, né, receber, né, de bom grado tudo aquilo que Deus deixou para a gente. Né? Sabemos que uma profecia de Jesus: no mundo tereis aflições. E falou que a gente não vai se dar bem aqui. Mas tem de bom ânimo, tem coragem. Né? Ele venceu o mundo. E se ele venceu, a nossa vitória é em Cristo Jesus. Exatamente. Nós vamos vencer também. Então, qual é a maior bênção de um cristão pode receber, né, aqui na terra? É saber que ele um dia ele vai estar junto com Deus na glória. Essa é a maior profecia que tem, para que a gente possa seguir os passos de Jesus, né? E os demais, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Exatamente. Então, que a gente continue, né, crendo na palavra de Deus, examinando as escrituras com as profecias. Pega aí, deixa eu ver. Tá certo? Tá escrito? Tá. Então, beleza. A igreja de Bereia fazia isso. Isso, os bereanos, né? Então a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Existe, sim, existem profetas. Sim. Nós somos profetas de Deus, que nós usamos, né, a palavra para poder levar, né, para a igreja, né, uma pregação, né, uma pregação de motivação, uma pregação de arrependimento, uma pregação de exortação. Né? Esse é o nosso ministério, né, que Deus coloca no nosso coração, aquilo que vamos falar para a igreja. Exatamente. Então, temos que ter muito temor, né, e tremor, para que quando chegar no púlpito, falar realmente aquilo que está escrito. Exatamente. E que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Exatamente. Então, a gente tem que estar... Tem profetas hoje? Sim, existem profetas, nós somos profetas. Não, mas para que Deus usa as profecias? Para exortar, para edificar e para consolar a igreja, principalmente para isso. Nós vemos isso bem claramente, e essa é uma função nossa também, hoje. João Batista, por exemplo, ele conclamou o arrependimento. Sim. Né? E hoje uma das pregações que nós temos que fazer, realmente é conclamar o povo ao arrependimento. Ao arrependimento. Né? E este realmente é uma chamada que temos que colocar e mostrar para o povo que há possibilidade sim de salvação. Basta também você também aceitar a proposta de quem está querendo te salvar, né? Que lá em João 3,16 é bem claro, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é todo, tem que colocar direitinho aí, né? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma profecia, é uma promessa. Sim. Né? E que nós cremos nessa promessa. Que vai se cumprir, hoje nós não estamos vendo, na volta de Jesus. Nós estamos vivos, né? Estamos vivos. Mas com certeza essa promessa vai se cumprir na vida de cada um que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas pastor, fala. Eu vou te colocar no fogo agora. Você ia me colocar no fogo. Depois você responde para mim. Tá.
como reagir a alguém que se diz profeta e dá umas pisadas de bola? Bom, Os falsos profetas. tá, então eu vou colocar, antes disso, vou colocar mais ou menos a ideia do profeta hoje, né? Como já falamos, né? É instruir, encorajar e consolar, Isso. conforme nós lemos, né? Então a Bíblia diz que os dons de profecias não cessaram ainda, né? Ainda estão válidos, né? Mas em alguns casos especiais, como você mesmo falou, alguma profecia pode ser dada a uma pessoa separada, né? Uhum. Que vai Especialmente só para aquela pessoa, né? E isso não quer dizer que também vai se cumprir num piscar de olhos, né? Eu conheço pessoas que receberam esse tipo de profecia e ela só se cumpriu depois de alguns anos. Então foram coisas que vieram de Deus mesmo, né? E nós temos que tomar cuidado. Então, se olharmos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 a 22, vai dizer assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham-na à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom e afastem-se de toda forma de mal, né? Então, quase respondendo àquela pergunta que você fez, né? Mas em João 4:1 também diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se isso foi escrito lá naquele passado, é para abrir os nossos olhos que, no decorrer de toda a história da humanidade, quantos falsos profetas surgiram, né? E ainda estão surgindo, e a Bíblia diz que vão surgir. Então diz que, quando falarem que eu estou aqui, não acreditem nisso. Entre aqui, né? Que eu estou. Então nós temos realmente que ter uma visão muito grande. Por isso que Deus nos ilumina, nos capacita, nos dá discernimento. É isso que eu ia falar. É um dom que nós devemos constantemente pedir, o dom do discernimento. Porque é isto que vai permitir com que nós possamos avaliar aquilo que é dito, se é realmente de Deus ou não. Então o Espírito Santo é que vai nos orientar, que vai nos dizer como nós temos que proceder, né? Muitas vezes é simplesmente ouvir e deixar falar. Às vezes até é rebater. Eu até lembro o pastor Kenji falando sobre profecias. Ele falou assim, numa aula que ele estava dando, né? Olha, quando a pessoa vai proferir alguma mensagem, né, receba. Se for de Deus, vai se cumprir. Uhum. E se não for de Deus, ai daquele que proferiu em nome de Deus. Exatamente. E não foi da boca de Deus. Exatamente. Então a gente tem que guardar. Sim, né? sim. Guarda, né? Se a profecia for de Deus, vai se cumprir. E se não for de Deus, aquela pessoa vai pagar pelo aquilo que ele falou que não foi de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, Sim. versículo 20 e a 22, diz mais ou menos o seguinte: mas o profeta que ousar, o texto também, que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Olha, já em Deuteronômio, como é que faz? Vai ser morto. Né? Aquele então, que fala em nome de Deus então, e não foi Deus que falou. Aquilo que o pastor Kenji comentou mesmo é importante, porque nós temos que sim, falaram comigo, tá? Então eu estou ouvindo, né? Mas o Espírito Santo vai também dizer se aquilo vai se realizar ou não. Pastor, essa pessoa que nós comentamos, e você sabe quem é, esperou 5 anos para aquela profecia que ele recebeu se cumprir. Sim, sim. Esperou 5 anos. Então ele ouviu da pessoa, aguardou, guardou no seu coração, porque parece que ele não comentou com ninguém, e quando ela se cumpriu, há pouco tempo atrás que a pessoa falou sobre isto, né? Olha, aquilo que eu recebi, depois de 5 anos se cumpriu, né?
Então, temos que guardar, porque se for de Deus, ela vai realmente se cumprir. Se não, realmente não vai se cumprir. E, como você falou, ai daquele que falar, e como a Bíblia diz, ai daquele que falar coisas que Deus falou e que não acabou não falando. Pastor, eu notei algumas virtudes aqui, né, dos profetas. Sim. E hoje, né, os profetas de Deus, ele glorifica a Deus. Olha só, não procura a sua própria glória e nem usa o dom de profecia para se tornar poderoso ou influente. Tá? Ele não usa esse dom que ele tem para poder se exobedecer. Ele glorifica somente a Deus. Não contradiz a Bíblia. O profeta de hoje, né, de Deus, não contradiz. O profeta não inventa outras doutrinas e nem distorce, né, o ensino da Bíblia. Exatamente. E o terceiro ponto, ele é servo. Profeta de Deus é servo. Profetiza para ajudar outras pessoas e não para dar espetáculo, né? E nem para se parecer importante. Então, quando a gente vê essas virtudes que uma pessoa que está profetizando, ele glorifica somente a Deus, ele não quer aparecer, não quer se ensoberbecer, ele não contradiz a palavra de Deus, ele também ele é um servo, né? Ele faz aquilo que Deus falou, e também e com tudo isso as suas profecias sempre se cumprem. Exatamente. Eu também fiz aqui um comentário. A obra deles, né, desses profetas, ela já foi concluída. E não precisa de repetição. Né? Ou seja, a repetição que tem é a pregação que nós fazemos. Né? Cabe a nós agora dar continuidade à edificação da igreja. Nós pregamos não é para glória minha, para edificação minha, para renome meu, não. É para edificação da igreja. Essa é a nossa função. Temos aqui para edificar a igreja. E sobre o fundamento que eles levantaram lá no passado. Né? Então, isto que cabe a nós fazermos hoje. Não é criarmos novas doutrinas, novos preceitos, novas verdades, né? Que a verdade já está aqui. Já está concluída. Né? Não tem mais o que está... Inclusive, com respeito a isso também, eu coloquei que, por exemplo, eles interpretavam a Escritura já naquele passado. Cabe a nós agora interpretarmos continuar também, interpretando, mas sob o quê? Sob a luz do Espírito Santo. Ele vai nos dar direcionamento para isso. Né? Eles aplicavam-nos de forma adequada. Então, nós temos que aplicar a palavra de Deus, porque, como eu tenho dito, o Evangelho é prática, não é somente pregação. Eu tenho que praticar, né? E nós temos um grande exemplo disso, que é Jesus Cristo. Né? Ele praticou o Evangelho, não só pregou. Né? Isso é que nós temos que estar tomando cuidado. Conclamavam as pessoas ao arrependimento, é o que nós temos que fazer também hoje. Né? Está bem dentro daquilo que você também colocou, né, pastor? E, consequentemente, exortar, ensinar e confortar o povo de Deus. Obrigado, Reginaldo, pela sua participação aqui de Santo André. Né? Ele faz a seguinte pergunta. O que acontecia com alguns profetas? Para onde eles foram? Se eles não morreram? Eu quero entender assim, que Elias, Elias, que era um profeta, ele foi arrebatado, né? Os demais, todos eles morreram, né? Somente Elias. Então, eu entendi assim, o que acontecia com alguns profetas, para onde eles foram. Então, o único que nós temos realmente entendimento que foi arrebatado foi Elias, né? Que não morreu. Os demais, todos eles realmente vieram a morrer.
Respondemos, Reinaldo. Mas, se você não está satisfeito, bota outra pergunta aí, se nós entendemos errado, coloque de novo aí, para que a gente possa responder a contento, né? Eu vejo também que aí nós temos que ter, como diz lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que Paulo está dizendo a Timóteo, né? Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular outros. Olha a responsabilidade que Paulo está dando para Timóteo e, mais consequentemente, para nós também, né, pastor? Sim. Nós temos que pregar verdadeiramente a palavra de Deus com consciência, como instrumentos de Deus, treinar outras pessoas que venham discipular as pessoas, né, para que eles possam também pregar. Então, aquilo que Paulo falou para Timóteo também cabe a nós. Verdade isso? Verdade. A nossa função, né, de como pastor, pastorear, apacentar o rebanho. E apacentar é cuidar, né, ensinar, né, levar, né, na onde que tem a comida boa, a água fresca, né, longe, né, do precipício, longe do inimigo, vamos colocar bem assim. Um bom pastor, né, ele cuida das suas ovelhas. Exatamente. Então, como pastores, como pessoas que foram, né, escolhidas por Deus, temos que ter essa função, né, de poder ensinar a palavra de Deus. Né? Por isso que é bom, pastor, os estudos da EBD, Escola Bíblica Dominical, para poder aprender cada dia mais a palavra de Deus, para que a gente possa conhecer a verdade, né? E não se levar por ventos de doutrinas falsas, por falsos profetas, que existem muito, né? Principalmente hoje em dia nas redes sociais, né? Pessoas pregando, né, a autoajuda, não sei o que, né, e deixando, né, o principal de lado. Né, que é a boa nova, que Cristo veio, Jesus veio para salvar a todos que nele crê, como você falou. Exatamente. Aproveitando esse gancho que o pastor Silvio deu da Escola Bíblica Dominical, eu quero colocar alguns programas que nós temos na igreja, né? Então, aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, para todas as faixas etárias. Então, você está convidado a estar vindo às 9 horas da manhã, participando de uma das classes que nós temos. Estamos estudando o livro de Juízes. E Juízes fala bem claramente os sobes e desces do povo, que a gente fala, eita povinho, né? Mas que de repente a gente também se iguala àquele povo. Quantas vezes nós temos subidas e descidas em relação ao louvor, à adoração do nosso Deus, né? Quantos desvios muitas vezes acontecem conosco. Mas às 9 horas, então, temos a Escola Bíblica Dominical. Logo a seguir, às 10 horas da manhã, nós temos um culto de celebração ao nosso Deus eterno. Às 18h30, também no domingo, nós temos o culto noturno, né? Que também é celebração ao nosso Deus eterno. Às segundas-feiras, às 19h30, temos um culto de oração, exclusivamente oração, onde nós vamos agradecer as bênçãos recebidas, mas vamos colocar diante de Deus também as nossas necessidades, aquilo que nós realmente precisamos. Às quartas-feiras, temos às 19h30 também o culto de estudo bíblico, onde são apresentados vários temas também que fazem o estudo bíblico do nosso culto. Às sextas-feiras, esse vou deixar para o pastor Silvio,
porque diz bem direto aquilo que ele faz. Eu trabalho com a dependência química e codependência, né? Meu ministério é este, né? De poder ajudar os pais e os dependentes, né? Então temos reuniões de grupo de apoio a essas duas pessoas, né? Os pais e os dependentes. Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 21 horas, na Congregação Batista em Santa Maria, Rua Ileia, número 28, Santo André. Serão bem-vindos, né, pastor? Serão bem-vindos. Serão bem-vindos. Eu não sei se nós temos algum... Eu quero aproveitar também, porque esse momento vamos reservar para oração, né? Nós temos aqui já alguns pedidos de oração. Nós temos o nosso Ministério de Intercessão, onde são colocados vários pedidos, e nós já tivemos bênçãos assim que incontáveis, mas nós temos muitas coisas ainda a ser colocado. Nós temos, seja bem-vindo, nosso irmão Francisco José, é um assíduo assistente do nosso programa, né? Seja bem-vindo. Ele pede oração pela Júlia Paros, a Júlia, menina de 16 anos, que está com câncer e foi necessário amputar uma das pernas. Então estaremos orando sim por ela, pela sua mãe, né? A tia Cuidai, Lucas Polossi, né? E o senhor Gessé. Seja bem-vinda também, Clara. A Clara é uma pessoa conhecida de longa data. Seja bem-vinda, Clara. Ela pede recuperação da sua saúde. Estaremos orando sim, viu, Sara? Viu, Clara? A Raquel Boff, eu praticamente não conheço essa. Vou aproveitar, né? Aproveitar, dar os parabéns para o pastor Eduardo, né, Boff, que faz aniversário hoje. Pastor, Deus abençoe a sua vida. Realmente, o Eduardo é marido da Raquel, é meu genro, tá? Então, que seja realmente grande e abençoado. A Célia Primo, que está também nos assistindo, Oswaldo Moreno, Jorge Laurindo, de Ribeirão Pires, pede oração pela sua saúde e pela saúde da família. A Creuza Conceição, também, saúde da família. Maria do Carmo Rodrigues, oração pela sua saúde e pela saúde da Alva Helena. Márcia Adelaide, saúde da sua filha, que está com dengue. Judite Cabreira, seja bem-vinda, Judite. Você também está sempre nos dando a sua audiência. Silmara Thaís. O Eduardo Boff está aqui. Está aí. Eduardo Boff está aqui. Está assistindo. Seja bem-vindo, Eduardo. E agora, parabéns a você também, tá? Eu tinha pedido para Raquel, mas agora vi seu nome aqui. Reginaldo foi aquele que nos deu a sua pergunta, né? Se nós esclarecermos, muito bom. Se não, faça de novo para que nós possamos estar esclarecendo você em qualquer dúvida. Eu vou pedir ao pastor Silvio. Tem mais alguns que vos constem da... Eu queria continuar orando pelo nosso irmão Santos, né? Ele está na cama, né, paraplégico. Que Deus continue consolando e confortando o coração dele. Sabemos que o propósito de Deus vai além dos nossos. Exatamente. Né? Colocar a vida dele. E colocar também agradecimento, porque no sábado nasceu mais um netinho do pastor Kenji, o Daniel, né? Então agradecer também por essa bênção, para o Paulinho, para a Carla, né, sua esposa, para que Deus possa abençoar o Daniel e que esteja sempre sob a direção de Deus. Amém. Vamos orar então. Soberano e eterno Deus Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, meu Pai, por poder estar, meu Pai, na tua presença, sabendo que o Senhor já está ouvindo as nossas orações. Por isso, Senhor, pela fé, nós colocamos agora, meu Pai, essas pessoas, esses pedidos, Senhor, que foram feitos pelo Francisco, pela Clara, pela Maria do Carmo, pela Judite, e todos os pedidos que foram feitos aqui, Senhor. Que o Senhor contempla cada vida, meu Pai, seja com libertação, seja com salvação,
seja com cura, entra com teu poder e glória, Pai, para que essas pessoas possam ser alcançadas e respondidas por Ti, Senhor, e que haja paz no coração delas, meu Pai, sabendo que o Teu propósito é maior do que os nossos propósitos. Se for da Tua vontade curar, cura, Pai, porque essa é a nossa vontade, que todos estejam curados, estejam em sã saúde perfeita, Pai, para a Tua glória do Teu santo nome. Abençoe também a vida do Daniel, abençoe também, Pai, que nasceu o neto do pastor Kenji, Pai, abençoe o pastor Eduardo Boff, que faz mais um aniversário de vida hoje, meu Pai. Contempla essas vidas, meu Pai. Sabemos que o Senhor, meu Pai, tem feito maravilhas em nosso meio, que o Senhor continua fazendo, Pai. No nome de Jesus, meu Pai, colocamos em tudo isso, meu Pai, em Teu altar, sabendo que o Teu querer, meu Pai, é primordial para as nossas vidas, Senhor. Abençoa, guarda, cura, liberta, salva, meu Pai, aqueles que o Senhor, meu Pai, tem chamado e escolhido. Amém. Para a glória do Teu santo nome, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Pastor, sim, dentro daquilo que nós falamos, nós chegamos então à conclusão que existem profetas hoje, sim, né? Mas nós devemos tomar um cuidado muito grande, né? sim, Porque profeta, como era no passado, no Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, já não tem mais nada que acrescentar na palavra de Deus. Nós temos que sim falar das profecias como elas estão hoje, sem acrescentar nada, que a própria Bíblia diz, né? Ai daqueles que acrescentarem ou tirarem alguma coisa que já está feita. Então, nós chegamos à conclusão que pode existir profetas hoje? Sim, pode. Existem profetas hoje, né? Nós somos os portadores da palavra de Deus, né? O que quer dizer profeta, né? É o porta-voz de Deus. Uhum. Porta-voz da palavra de Deus. Nós, Exatamente. quando proferimos a palavra de Deus, nós estamos profetizando, né? Para a igreja. Mas como você falou, temos que tomar muito cuidado, né? Com essas revelações, né? Que existem em algumas igrejas, para que a gente não possa ser enganados. Por isso que o dom do discernimento do Espírito é muito importante, para que a gente possa reconhecer, né, as coisas que são de Deus ou aquelas coisas que não são de Deus. Então existem profetas, os profetas são colocados, né, para poder exortar, edificar e consolar a igreja. Uhum. Então que isso fica bem claro, né, a relação às profecias de hoje. Eu tenho, apenas reafirmando aquilo que nós falamos, né? O ministério profético definido como entrega de uma mensagem inspirada e infalível da parte de Deus já está encerrado, né? Então cabe a nós usarmos daquilo que já foi dito para colocarmos e trazermos o povo ao arrependimento. Suas palavras finais, pastor. Gostaria que todos possam, né, examinar as Escrituras. Só assim nós vemos, né, temos a convicção, né, se aquilo que foi falado na igreja, né, é verdade ou não. Nós temos as Escrituras em nossas mãos, né? E a gente tem que analisar as Escrituras e ver aquilo que foi proferido. Uhum. Se está de acordo com a palavra, beleza. Se não está, né, deixa que Deus cuida dele. Uhum. Continue andando, exatamente. Continue analisando, continue crendo, né, que a palavra de Deus, a Bíblia, né, é viva e eficaz. Ela não falha. Na palavra de Deus diz que tem uma igreja de Bereia, que eles iam analisar e investigar aquilo que era pregado, né? Então, meu querido, minha querida, você que está nos assistindo, faça também isto. Ao vocês ouvirem um sermão, ouvirem algum comentário, corram para a Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade.
Então, aquilo que não está colocado aqui e está sendo pregado, cuidado. Então, que o dom do discernimento seja pedido para vocês também, para que vocês estejam sendo orientados através do Espírito Santo para entenderem, para ouvirem e para aceitarem a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até nosso próximo programa, querendo assim Deus. Até mais.